Existe uma vida que talvez esteja esperando por nós há muito tempo, mas enquanto a gente não decide avançar, ela continua sendo apenas uma possibilidade. Antes de continuar, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e me ajude a levar essa mensagem adiante. Às vezes, uma mensagem que chega no momento certo pode mudar uma direção inteira. No capítulo 18 de Josué encontramos uma situação muito interessante. O povo de Israel já havia entrado na Terra Prometida, eles já tinham atravessado dificuldades, enfrentado batalhas, vencido obstáculos e chegado até aquele lugar. Mas ainda existiam 7 tribos que não haviam tomado posse da parte da terra que lhes cabia. Então Josué faz uma pergunta muito forte. Até quando vocês vão esperar para tomar posse da terra que o Senhor lhes deu? Analisando essa pergunta, percebo que ela continua muito atual. Porque talvez a questão não seja apenas o que ainda falta acontecer na nossa vida. Talvez exista uma pergunta ainda mais importante. O que nós já poderíamos estar vivendo, mas continuamos adiando? A vida não muda apenas porque desejamos. Todos nós temos sonhos, queremos ter mais liberdade, queremos viver com mais tranquilidade, queremos melhorar financeiramente, queremos melhorar nossa saúde, queremos trabalhar com algo que faça sentido, queremos ter mais tempo, queremos mais propósito ou viver com propósito. Mas existe uma diferença enorme entre desejar uma vida e começar a construir essa vida. E talvez esse seja um dos grandes ensinamentos de Josué 18. A terra estava diante deles, mas ainda precisava ser ocupada. A possibilidade existia, mas alguém precisava caminhar até ela. E isso também acontece conosco. Podemos ter inteligência, capacidade, dons, talentos, boas ideias e oportunidades, mas se não usamos aquilo que recebemos, nada muda. Potencial parado continua sendo apenas potencial. Uma boa ideia que nunca sai da nossa cabeça não muda a nossa realidade. Um talento que nunca é desenvolvido não produz fruto. Uma decisão que sempre fica para amanhã mantém a nossa vida exatamente aonde está. Por que a gente adia tanto? Muitas vezes adiamos porque temos medo. Medo de errar, medo de perder dinheiro, medo de começar algo diferente. Medo do julgamento das pessoas, medo de descobrir que não somos tão bons quanto imaginávamos. Mas também existe outro motivo. Muitas vezes a gente espera sentir segurança para começar. E a verdade é que quase nunca sentimos segurança completa. Nós queremos ter certeza antes de agir. Só que muitas respostas aparecem depois que a gente começa a agir. É como entrar em uma estrada. Quando estamos parados, vemos apenas uma parte pequena, mas à medida que vamos avançando, novos caminhos aparecem. Talvez não seja necessário saber tudo hoje. Talvez seja necessário apenas descobrir qual é o próximo passo. Josué deu uma instrução muito prática.
existe algo muito interessante nesse capítulo. Josué não disse apenas tenham fé. Ele também deu uma tarefa. Mandou homens percorrerem a terra. Eles deveriam observar, conhecer, analisar, descrever o território e depois voltar com informações. Isso é muito importante, porque viver com fé não significa viver sem direção. Sonhar não significa agir sem pensar. Prosperidade não nasce apenas do desejo. Ela também precisa de conhecimento, organização e ação. Se queremos melhorar nossa vida financeira, por exemplo, precisamos conhecer nossos números. Quanto entra, quanto sai, o que podemos aprender, o que estamos desperdiçando, que habilidade podemos desenvolver, como podemos gerar mais valor. Se queremos mudar profissionalmente, precisamos olhar para nós mesmos. No que somos bons, o que fazemos com facilidade, que problemas sabemos resolver, o que as pessoas costumam pedir nossa ajuda para fazer. Essas perguntas começam a revelar nosso território. Talvez nosso primeiro passo seja nos conhecer melhor. Para despertar, existe uma ideia que considero essencial. Antes de conquistar alguma coisa fora, precisamos começar a enxergar melhor aquilo que existe dentro de nós. Muita gente passa anos tentando copiar a vida de outras pessoas. Copia a profissão, copia objetivos, copia estilo de vida, copia até sonhos. Mas talvez nossa verdadeira prosperidade comece quando descobrimos quem realmente somos. Cada pessoa tem uma combinação diferente de experiências, capacidades, interesses, talentos e habilidades. Alguns têm facilidade para ensinar, outros para organizar, outros para vender, construir, criar, liderar, resolver problemas. A pergunta é: o que existe em nós que ainda não estamos usando plenamente? E essa resposta pode mudar muita coisa. O que nós sabemos que precisamos mudar, mas continuamos adiando? Que capacidade nós temos e quase não estamos usando? Qual é uma pequena ação que podemos realizar ainda esta semana? Não precisa ser algo enorme, talvez seja algo simples, como fazer uma ligação, organizar uma ideia, começar a estudar algo novo, criar um plano, voltar a caminhar, organizar as finanças, conversar com alguém, começar algum projeto que está parado há meses. O importante é sair do pensamento e entrar em movimento. Porque muitas vezes a transformação começa pequena. Imagine alguém que trabalha há muitos anos em algo que já não faz sentido. Essa pessoa tem talento para ensinar, as pessoas gostam das explicações dela, ela domina determinado assunto. Há anos pensa em criar um curso, um canal ou prestar algum serviço. Mas sempre diz, um dia eu começo. Passam 2 anos, 4 anos, 6 anos. O problema não era falta de capacidade, era adiamento. Então um dia ela começa de forma simples, grava o primeiro vídeo, o primeiro conteúdo, atende o primeiro cliente, aprende, erra, melhora e aos poucos começa a construir uma nova possibilidade de vida. Talvez a grande mudança não tenha começado quando surgiu uma oportunidade. Talvez tenha começado quando ela decidiu parar de esperar. Existe uma parte que ninguém pode fazer por nós.
As pessoas podem nos ajudar, podem ensinar, podem abrir portas, podem incentivar, podem acreditar na gente, mas existe uma parte que ninguém consegue fazer por nós. Ninguém pode desenvolver nossos talentos por nós. Ninguém pode cuidar da nossa saúde por nós. Ninguém pode organizar nossa vida financeira por nós. Enfrentar nossos medos, tomar as decisões que evitamos. Ninguém pode viver nossa vida no nosso lugar. Isso não precisa ser um peso, pode ser uma libertação. Porque significa que também temos participação na construção do nosso futuro. Quando falamos de prosperidade, não estamos falando só ou apenas de dinheiro. Dinheiro é importante, ele amplia possibilidades, pode trazer conforto, segurança, liberdade e capacidade de ajudar outras pessoas, mas prosperidade verdadeira é maior. É ter saúde para aproveitar aquilo que construímos, é ter paz para dormir, é ter liberdade para escolher, é ter tempo, é viver de acordo com os nossos valores, é desenvolver aquilo que recebemos, é construir riqueza sem perder nossa essência. Porque não adianta conquistar muito por fora e perder a si mesmo por dentro. Talvez a pergunta não seja apenas quanto eu quero conquistar, talvez também seja quem eu quero me tornar enquanto construo essa vida. Outra coisa interessante em Josué 18 é que havia uma porção para cada tribo. Isso nos lembra que não precisamos conquistar tudo. Precisamos descobrir o que realmente faz sentido para nós. Talvez uma das causas da ansiedade moderna seja tentar viver todas as vidas ao mesmo tempo. Queremos tudo, queremos agora, mas cada pessoa tem sua caminhada. Tem seu tempo, sua responsabilidade, seu território. Nossa vida começa a ficar mais leve quando paramos de competir com a jornada dos outros e começamos a cuidar da nossa. O despertar começa com uma decisão. Talvez hoje não seja o dia em que tudo vai mudar, mas pode ser um dia em que começamos a mudar. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Não precisamos resolver nossa vida inteira agora. Precisamos parar de adiar aquilo que já sabemos que precisamos começar. Talvez exista uma conversa que precisamos ter, um hábito que precisamos abandonar, uma habilidade que precisamos desenvolver, um projeto que precisa sair do papel, uma decisão que estamos evitando, ou simplesmente uma forma diferente de enxergar nossa própria capacidade. Josué perguntou: até quando? Talvez essa pergunta também seja para nós. Até quando vamos esperar? Até quando vamos diminuir nossas capacidades? Até quando vamos deixar nossos talentos parados? Até quando vamos esperar que alguém venha construir a vida que somente nós podemos viver? A vida não pede que sejamos perfeitos, ela pede que estejamos presentes, que aprendamos, cresçamos, que usemos aquilo que recebemos, que façamos nossa parte. Existe uma vida possível diante de nós. Talvez ela não aconteça exatamente como imaginamos, mas certamente não será construída se continuarmos esperando. Então hoje, em vez de perguntar quando minha vida vai mudar, talvez possamos perguntar qual é o próximo passo que depende de mim. E quando encontrarmos essa resposta, vamos começar.
porque talvez a distância entre a vida que temos e a vida que podemos construir seja apenas o primeiro passo que ainda não tivemos coragem de dar. Se esta mensagem falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos dessa caminhada. E nos comentários quero deixar uma pergunta para nós refletirmos juntos. O que estamos adiando que já sabemos que precisamos começar? Nos vemos no próximo vídeo e até lá continue despertando. Não apenas para aquilo que deseja conquistar, mas para aquilo que já existe dentro de você e ainda precisa ganhar vida. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.